Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Esperança. Bom dia a todos que estão chegando nessa manhã abençoada. E nessa segunda-feira, dia 4 de julho, quero falar sobre a mentalidade de um povo escravo, pois o povo hebreu já tinha sido libertos da escravidão, mas a mentalidade deles ainda era de escravos. E o tema da mensagem de hoje é mentalidade de vencedor. Se realmente já entregou sua vida a Jesus, você já é um mais que vencedor. Mas é importante tomar posse disso e assumir uma mentalidade de um vencedor, para que possa experimentar a vitória em tudo. O povo de Israel havia sido libertos da escravidão, mas ainda não da mentalidade de escravo. Esta mentalidade de escravo foi o que destruiu, o que derrotou esse povo. Veja os resultados perniciosos de uma mentalidade de escravo. Abra a Bíblia lá em Números, no capítulo 13, no verso 31 ao 33. A palavra do Senhor diz: porém, os homens que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a mentalidade desse povo. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sentimento de inferioridade espiritual. Abra comigo lá em Números 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Números capítulo 14, verso 1. Olha a mentalidade de inferioridade espiritual daquele povo. Segundo sentimento, tristeza inexplicável. Terceiro sentimento que eles tiveram, espírito de incredulidade. Abra comigo em Números 14, verso 2. Números 14, verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha a mentalidade de tristeza inexplicável, de espíritos de incredulidade. A quarta atitude errada. Quarto sentimento, atitudes erradas, murmurando contra a liderança. Olha o que eles começaram a murmurar contra uma liderança. Abra comigo em Números, no capítulo 14, verso 3 e 4. E por que nós traz o Senhor a esta terra, para que cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Medo de enfrentar desafios, família afetada com mentalidade de escravo, saudades do Egito, do mundo, assumindo a mentalidade de um vencedor. Agora, você deve assumir uma mentalidade de vencedor.
O exemplo de Josué e Calebe. Quero falar sobre Josué e Calebe, que eles assumiram a posição, eles não pensaram igual aquele povo, eles mudaram o rumo da sua mentalidade. Abra comigo lá em Números, capítulo 14, versos 6 e 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais ao povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o Senhor amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Humildade, assume os erros e se arrepende de atitudes erradas. Reprogramar a mente com boas atitudes. Joga fora a mentalidade de escravo e seja nobre. Abra comigo lá em Números 14, verso 4 e 6. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Temor a Deus, com a relação à liderança, um dos meus maiores segredos. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías, capítulo 66, verso 2. Intimidade com Deus. Abra comigo em Êxodo 33, no verso 7 e 11. Êxodo 33, versos 7 e 11. Porém, o moço Josué não se apartava da tenda. Intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade. Olha Josué, a mudança de mentalidade de Josué. Espírito de Calebe. Números 14, verso 24. Abra comigo, por gentileza. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todos viram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha a importância de mudança de mentalidade, mudança de espírito. Receber o Espírito do Senhor, o Espírito Santo na tua vida, meu querido. Chegou a hora de você romper todas as barreiras. Chegou a hora, esse mês de julho, esse mês chegou para que você venha romper, para que você venha sair da escassez, para que você venha se libertar da escravidão, meu amado. Espírito de Calebe. Um espírito diferente. Abra comigo em Números, capítulo 13, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Espírito de ousadia, espírito de bravura,
É esse espírito que Deus quer te dar nessa manhã, meu amado. Se levanta da cama, se levanta dessa depressão, se levanta dessa síndrome do pânico, se levanta dessa ansiedade, se liberta. É momento de você se libertar nessa manhã. Ter um espírito diferente, um espírito que começa a profetizar para ti mesmo, meu amado. Cria força em Deus, para que você venha profetizar para ti mesmo. Tá? 1 Coríntios 4, capítulo 4, verso 13. Enxergar com fé, falar com fé, viver com fé. Essa é a meta. Essa é a meta para 2022. Começa a enxergar com fé as possibilidades. Começa a falar com fé. Começa a viver por fé. Esse é o teu momento. Abra comigo lá em Josué, capítulo 14, versos 6 e 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, que lhe disse: Tu sabes que o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram consigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em me seguir, o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será consigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje. Isto que perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Josué, capítulo 14, verso 6 ao 14. Josué 14, versos 6 ao 14. Olha como você tem que declarar. Comece a declarar, viver por fé, enxergar por fé, falar com fé e ir em busca do que Deus prometeu para ti. Então, olha a importância de você bater a porta, de você ser persistente. Caleb, com 85 anos, não desistiu da sua bênção. Ele bateu, ele foi lá pedir a bênção dele. E é assim que nós temos que viver. Nós temos que ir em busca da nossa bênção, guerrear pela nossa bênção. Amém, meu querido? Amém? Quero finalizar dizendo que você pode mudar qualquer aspecto da sua vida, inclusive financeiro, meu querido. Existe uma promessa. Sim, você tem o dom de Deus para adquirir riquezas. Nunca duvide disso.
Isso não sou eu quem digo, ou qualquer interpretação teológica, é a palavra de Deus falando. Que Deus abra sua mente e mude sua mentalidade. Saia da escravidão e viva uma vida abundante. Está dentro de você, libertos em Cristo Jesus. Julho começou e até o final desse mês, grandes coisas o Senhor fará. Grandes libertações o Senhor fará na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho. Fique com essa breve reflexão. Que sua semana seja excelente, abençoada. Não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar com alguém que precisa mudar a mentalidade. Amém, meu querido? Muito obrigado por ficar até o final. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz. Fiquem todos uma ótima semana. Amém?